Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para celebrarmos mais um momento de compartilhar da palavra de Deus. Hoje o tema desse vídeo é o grito dos desprezados. Poderia ser também o grito dos silenciosos, o grito dos necessitados. De um modo geral, nós queremos aqui, com esse compartilhar pela palavra de Deus, falar que a Bíblia, ela nos mantém contextualizada, tanto no nosso relacionamento com Deus, da maneira como podemos nos relacionar com Ele, mas acima de tudo de compreender como Deus também se relaciona conosco. Há um profeta na Bíblia, o profeta Abacuque. Ele profetizou num tempo, cerca de 6 séculos antes da vinda de Jesus Cristo. E na ocasião que ele profetizou, o povo de Israel vivia também mais uma tremenda opressão. Os assírios dominavam toda a região e eles viam a sua cidade assolada, eles viam o povo empobrecido, eles viam a crescente das enfermidades, da maldade, os seus inimigos cada vez mais os colocavam em situação difícil. Isso tocou muito mais ainda o coração do profeta. E Abacuque, ele fez uma oração a Deus, e isso está registrado na palavra de Deus, no livro que ele escreveu, aonde ele faz um manifesto a Deus. E ele inaugura essa conversa com Deus numa oração, e ele diz assim: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Quando nós trazemos a realidade dos nossos dias, quando a gente vem para a realidade do nosso país, a gente vê uma situação onde ultrapassamos mais de 251 mil pessoas que morreram por causa dessa pandemia. Nós temos, em número crescente, conforme a última estatística do Ministério da Cidadania, nós temos cerca de 40 milhões de brasileiros na miséria, que não sabem o que vão comer, que tem uma renda mensal abaixo de R$80. Nós temos uma situação caótica crescendo, a violência familiar, a violência contra as mulheres, a discriminação, um contingente nos presídios ou as abordagens, na grande maioria, para aqueles que são mais miseráveis, daqueles que são discriminados por causa da sua cor. E isso a gente vai vivendo o dia, e passando por essas coisas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a igreja de Jesus Cristo, nós que lemos a palavra, que estamos buscando a comunhão de Deus para pregar ao mundo inteiro, bater na porta dessas famílias enlutadas, chegar a essas pessoas que estão sendo perseguidas, chegar a essas pessoas famintas, como apresentaremos Deus? Como nós mostraremos Deus a elas? A grande vitória, o caminho mais poderoso, é nós primeiro resolvermos a nossa situação íntima, pessoal com Deus. Você e eu, como o profeta fez. Ele não estava falando naquele momento mais ali apenas porque ele estava vendo em relação ao seu povo, que ele realmente estava sofrendo. Mas ele abriu o coração para Deus daquilo que ele, na sua intimidade, estava sofrendo. Por que o Senhor não escuta as minhas orações, Deus? Por que o Senhor não está me ouvindo? E a gente vai mais à frente na história, e a gente conhece que Deus providenciou para nós e cumpriu a profecia, a maior profecia que Ele nos deixou, que é a volta do seu Filho, Jesus Cristo, e a vinda dele aqui na terra. E quando Jesus veio, e quando Jesus cumpriu o propósito de se tornar um homem como nós, levar as nossas dores, pouco antes dele ser crucificado e morto ali, Jesus orou ao Pai e disse assim: Pai, por que me desamparastes? Abacuque abriu seu coração para Deus e falou: Deus, por que você não escuta as minhas orações? Jesus, pouco antes de morrer, ele faz uma oração ao Pai, Filho de Deus, e fala: Pai, por que me desamparaste?
aonde vamos encontrar então o caminho da vitória? Aonde vamos encontrar o caminho para alimentar o meu coração, o seu coração, a sua casa, a minha casa, o mundo inteiro? Como vamos resolver? Já sabemos que não será por homens, não será por governos, e se continuarmos insistindo em esperar por eles, continuaremos mais sofrendo. Mas é em Deus, é em Deus. E quando nós vemos como que Deus começou a falar ao coração de Abacuque, e como que Deus falou ao coração de Jesus, que estava ali à beira da sua morte, sendo sacrificado por você e eu, por toda a humanidade. E aí para Abacuque, Deus falou com ele: olha, observe, ainda que a árvore não floresça, ainda que a árvore não dê o seu fruto, ainda que você vá lá nos currais e não encontre mais animal nenhum, ainda que você olhe as plantações e não vê mais nada para colher, para comer, ainda que você procure e não ache, eu vou te socorrer, eu vou te consolar, eu vou estar contigo, eu não vou te desamparar, eu estarei contigo, e eu serei a tua força, o teu livramento, eu serei a tua provisão, porque Ele é Deus. E quando nós vimos como que Deus operou isso no coração de Jesus, e antes mesmo dele dar o último suspiro, ele voltou e continuou falando ao Pai e disse assim: Pai, perdoa-lhes, olhando para toda a multidão que estava ali a condená-lo, olhando para os soldados que estavam ali ridicularizando e o matando, olhando para os seus discípulos que estavam mudos, olhando para sua mãe que estava calada. Mas ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Os governantes não sabem o que fazem, mesmo que eles possam falar que estão fazendo em nome de Deus. Começa um governo pedindo que seja ungido, que seja abençoado, ajoelha e fala que está ajoelhando no altar, mas abandona o povo. Não tem um coração quebrantado por todas as famílias que estão enlutadas, não tem um coração quebrantado pelas famílias que estão famintas, mas olha simplesmente para dentro de si da sua própria arrogância. Mas um coração que consegue olhar para o outro no sentido de perdoar, é porque aprendeu a ter e a desenvolver o amor. O amor é quem vence o mal. O amor é quem vencerá todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve, vai passar tudo, todas as coisas, mas o amor não vai acabar. Porque o amor é que vence, porque só Deus é amor. E Deus não deixou de amar você nem a mim. Deus ama todas as pessoas, mas quando Deus vem me socorrer, Ele está ao teu lado te socorrendo. Clama a Ele e Ele te ouvirá, diz a palavra dEle. Grita a Ele, Ele te livrará, porque Ele é Deus. E Ele fala: faz prova de mim, porque eu sou Deus. Quantos homens e mulheres eu vi morrer em leito de enfermidade, em situações difíceis, até mesmo pelo natural da vida, mas eu vi homens e mulheres morrer como crentes de maneira diferentes. E esses me ensinaram. E esses alimentaram em mim a maneira como eu quero também morrer e passar desse mundo, junto de Deus, não distante de Deus. Porque ao ver esses homens e mulheres que estavam partindo desse mundo e sabendo que a sua alma estava percebendo isso, eles aprenderam que desse mundo nós não levaremos nada, nesse mundo nós não somos nada, mas em Deus, como diz a sua palavra, somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou primeiro. A vitória está em Jesus Cristo, a solução está em Jesus Cristo, e se o mundo crê em Jesus Cristo, o mundo será transformado. Mas o mundo, para crer em Jesus Cristo, precisa entregar a sua alma, a sua vida, não querer mais amar ao pecado, mas servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aprendendo a perdoar, orar pelos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, porque nós mudaremos a nossa história pelo amor, para ter a capacidade de mudar a história dos outros. Quando nós ficamos entristecidos com pessoas que quiseram
e defenderam o seu propósito que mudariam a história dos outros e nos decepcionam porque não mudaram a história de ninguém, é porque elas não viveram o verdadeiro amor. Mas Jesus Cristo, esse mudou a minha história, e esse muda a sua história pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus Cristo, para que aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. O amor vence. O amor alimenta. O amor é a nossa vitória. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus console as famílias enlutadas pelo amor que há em Deus. Amém.